Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Quero deixar aqui o meu fraterno abraço a todas as pessoas que nos acompanham todo esse tempo e convidando vocês para aqueles que assistem o Vida Inteligente Interativo para amanhã de manhã, 10h30 da manhã, na www.pax.tv.br. Vamos falar sobre julgamentos, né? O ser humano, ele tem a mania de julgar sempre. E nós vamos falar amanhã de manhã, às 10h30 da manhã, sobre essa questão do julgamento. O que implica, o que é. Eu acho que é muito importante a gente estar junto amanhã. Então, amanhã de manhã, 10h30 da manhã, www.pax.tv.br, um programa interativo, Vida Inteligente Interativo, quase na sua edição 200. Que bacana, né? Parece que nós começamos outro dia. Bem, hoje eu quero entrar direto no assunto, não vou fazer publicidade de nada, propaganda de nada, e eu quero falar sobre um tema que se apresentou essa vez foi engraçado, porque ele se apresentou pela metade, aí eu estava do lado do Jorge, falei, Jorge, como é que é o negócio, ele completou a frase, aí saiu o título do nosso encontro de hoje, que é o báculo e... A espada. A espada, báculo e espada. Para quem não sabe o que é báculo, báculo é aquele bastão que o bispo segura, né? Quando vai fazer a sua pregação e toda aquela coisa. Né? E a espada, todo mundo conhece o que é espada. Então, boa noite, Jorge. Você está bom? Boa noite, tô ótimo. Beleza? Você está bem? Eu tô. Nossa, então, tá bom. Hoje não vai ter uma introdução, nada? Não vai ter introdução não, porque eu tô muito zen. Pô, beleza. Eu tô zen vontade de brigar com ninguém, zen nada, entendeu? Então, e eu acho que é assim, porque foi até interessante você abordar isso aqui, e quando a gente está em conflito, né, então a gente extravasa aquilo lá. Então, e nós temos sempre amigos, temos irmãos aqui, né, irmãos, amigos de verdade, né? Por que eu digo amigos de verdade e quero enfocar isso? Porque nós temos muito colega, muito conhecido. Sim, mas faz e parte. A gente fica lá, né? Nós fizemos até um programa sobre amizade. As pessoas confundem. E eu recomendo até que assistam o programa Amizade novamente. Então tem alguns seres, né? Amizade e no que a gente falou sobre falsidade. Exatamente, também. Isso. Bem colocado. No interativo, não foi? Foi fantástico. Foi fantástico esse programa. Nossa. E não se aplica, puxa, você me lembrou. A todos, né? Você me lembrou. Obrigado aqui, que hoje teve uma passagem fantástica. Eu vou sei. contar. Aí, então tem umas pessoas que eu sou um privilegiado, né? Aparecem na minha vida e isentas de qualquer julgamento, que é o tema de amanhã de manhã. Né? Elas me chamam a atenção sobre alguns comportamentos meus, né? Sobre algumas coisas que eu falo, coisas que eu faço. Então isso é bacana, porque não tem aquele ar crítico, tem um crítico construtivo. Não tem a crítica, mas não a crítica negativa. Exatamente, né? aquilo que você fala aí, né? frase do professor. Né? A crítica, quando provida de sentimento negativo, é o maior aperfeiçoamento do instrumento humano. Então é isso aí. O maior instrumento do aperfeiçoamento humano. Então, e essas pessoas me chamam a atenção e ultimamente, assim, eu tenho acatado muitos conselhos, digamos assim, né? Então isso tem me feito bem. Então ponderei muita coisa que me foi falada, então sempre há tempo para a gente se transformar, né? Para a gente mudar, né? A vida é para isso, né? Então é isso. Então tá, e hoje lembrando... E essa questão da amizade é que a gente não pode, assim, não pode julgar quando você vai conversar amanhã, né? Porque nem cobrar, nem exigir, porque a amizade... Ela é um processo quase alquímico entre duas criaturas, porque ela implica, quando acontece a amizade no que a gente considera como vida física, antes já tem que ter havido uma empatia e um entrelaçamento, né? Já no plano mental, no astral, no vital, para que daí algumas coisas que tem em você tem reflexo, tem espelho no outro. Aí isso é o que é o conceito de amizade. Muito bacana. E aí isso. Quando não acontece, né, aí você não pode cobrar do outro assim, pô, mas aquele não é bem meu amigo, aquele não é meu amigo real, 100%. Quando a pessoa... Boa noite a vocês. Bem-vindas. Quando a pessoa não corresponde à tua expectativa de amizade, é porque não há de você nela ainda o suficiente, e não há dela em você o suficiente para que seja uma coisa que se chame de amizade real. Né? Aí tem que ter paciência. Eu recomendo que vocês assistam esse programa, né? Amizade. Foi recente, acontecer. Né? Fizemos nem menos de um mês atrás, acho que 15 dias. 15 dias. Não, faz mais um tempo. mês. Faz mais tempo, foi... Não.
Não faz isso. É bom, Não, nós foi somos logo que o nosso atemporais amigo aqui. se mandou, foi logo em seguida. Não, foi depois. Mas tudo bem, não vem ao caso, está aí, é recente. Foi logo em seguida. Agora deixa eu te contar o fato. Eu comentei nesse dia que você falou da falsidade, eu fiz uma citação, né? Que as pessoas gostaram muito, se identificaram, que quase me roubou lágrimas o dia que eu encontrei uma criança atravessando toda carregando sua própria necessidade. Então eu disse para você naquela ocasião, não sei se eu disse aqui no programa, creio que não, mas eu disse no Interativo, que eu me condoí com aquilo que eu vi. Na qualidade de estar humano, eu me condoí, então eu queria, foi o que eu disse, eu queria ter abraçado aquela criança, pegado aquela criança nas minhas mãos, nos meus braços, abraçar e dizer, eu te perdoo tudo que você fez, como se eu fosse o perdoador, vamos dizer assim. Mas tem autoridade para isso. Você disse isso. Então foi muito bacana o que você colocou, as pessoas se maravilharam no programa que nós fizemos sobre falsidade, e hoje, como eu sou um cara privilegiado, é incrível, Nossa Senhora, como a lei trabalha, rapaz. Hoje eu estou num lugar assim, voltei de viagem, né? Deixei o carro na rodoviária. E quando eu estou saindo lá da rodoviária, está chegando uma criança para embarcar num ônibus na mesma situação, rapaz. Para embarcar num ônibus. Mãe e vó, acho, né? E a criancinha ali, tá? Eu vejo que elas vão embarcar. Eu falo, hoje eu não perco a oportunidade. Claro. Não tenha dúvida. Aí eu falei, posso pegá-la no colo? Era uma menininha de 8 aninhos ali. E não teve dúvida, Jorge. Peguei no colo, aquele abraço maravilhoso, rapaz, deu um beijinho nela, toda se acomodou, a mãe gostou daquilo lá, né? A avó também. E depois dei um beijo para ela embarcar no ônibus e fiquei brincando com o rostinho dela. Então só aquele sorrisinho que eu ganhei, ganhei o dia, você entendeu? E eu fiz aquilo que eu queria ter feito na outra criança. Você vê que daí foi despertada a vontade, não o desejo na outra, porque era com essa, né? Não e como sei, não, estou te falando porque assim, e não existe o acaso. Puxa, existe a causalidade, né? Então esse de hoje estava previsto para acontecer. Então, eu fiz aquilo que não aconteceu lá. Sabe que isso que eu estou falando tem a ver tudo com o que a gente vai conversar hoje em seguida, que é a questão do báculo e da espada, né? Que é o poder de você punir e o poder de você perdoar, né? É o amor e o rigor, né? E aí, nesse caso, você tem tanto poder para exercitar o rigor, quanto o dever de exercitar o amor. E nesse caso, quando você consciente vai, né, e dá o perdão para aquele ser que está ali fazendo o melhor possível com suas próprias escolhas na família, que é necessário, com as dores compartilhadas necessárias para que seja um breve atalho para uma vida luminosa nessa ou em seguida, onde seja o caminho que a lei vai colocá-la, né? Então esse encontro, né, de vir ser abençoado por um outro ser humano e não por pena, não por lástima, não por incômodo, né? Isso em si é um resgate. Mas pode ter certeza, é uma coisa maravilhosa ali. E qualquer um de nós tem o direito e pode exercer o dever ou não, né? E o poder ou não, de abençoar qualquer outro ser humano, né? Então hoje eu tive esse privilégio. Sim, que eu falei para e você veja que é uma satisfação completamente diferente de qualquer coisa que você tenha experimentado. Nossa, não tenha dúvida. Que nem quando nós recebemos a Rebeca aqui, você lembra? A Rebeca? Sim, porque assim, um ser humano, ele não consegue abençoar um igual. Quem tem que abençoar o outro ser humano é o divino quem você habita. Então essa sensação de dar voz ao divino, de deixar que o divino se exteriorize e abençoe o outro, por qual razão seja, é uma experiência, não vou dizer única, porque ela tem que começar agora. Quando acontece a primeira vez, ela é chocante. Sem dúvida. Né? E você veja daí o passo seguinte, ao invés de você pegar um ser humano específico, abraçar e abençoar, aí você vem de manhã na tua caminhada, né? O sol nasceu, aí você abençoa com o mesmo amor fraterno toda a humanidade e recebe de volta um abraço, e não de um, mas de toda a humanidade. Recebe um sorriso de toda a humanidade. Isso é uma coisa irreversível. Assim, jamais a humanidade é a mesma. É isso que eu tenho falado. Para isso é necessário que você tenha
um mínimo de um nível de consciência. Você tem que disso, fazer honestamente. Isso, não adianta fingir, isso. Eu abençoo, não sei o que e tal, mas assim, sabe, quem fala saúde automaticamente quando o outro espirra, isso não adianta de nada, você tem que ter ciência do que está fazendo, consciência do que está fazendo. Não precisa compreender o significado cósmico, a mudança atômica que vai acontecer quando você profere uma bênção para a humanidade. Não precisa entender atomicamente o que acontece, até no momento não é necessário. Agora, você tem que ter em você naquele momento aquele poder transformador, aquela coisa que emana de você, aquela potencialidade que te dá o direito e gera realmente aquele negócio aí, sim. Isso é alquimia. É divino, vamos dizer, do jeito que você está falando assim, é divino você sentir que você descobre em você quem você é. Não, coisa, é aquilo que todo mundo fala que tem alguém dentro da gente, né? Você vê aquela expressão de alguém dentro de você. Se expressar é uma coisa maravilhosa. Eu falo, você levanta os pelos aqui, sabe? E aí a gente fala assim, então você abençoou, a menina pegou ela no colo e você ficou emocionado. Nossa. Só que daí a gente chama de emoção porque falta a palavra para descrever o que acontece, claro. Porque isso já faz parte do novo ciclo. Então não há ainda no gênio da língua que a gente está se expressando palavras para definir quando você permite que a divindade se expresse através de você, porque é um aprendizado mútuo. Você se choca, né, ao ver a divindade se expressando e agindo através de você, em você, para a humanidade, então, enquanto humano, e a divindade em você, que é teu superior, se choca, né, em ver, né, como é interagir com o mundo até então desconhecido, porque da mesma forma que a gente não enxerga o superior não enxerga o inferior, fica uma barreira isolante aí no meio, que é a mente concreta astral, a alma de cada um, e aí, sabe, é como assim, dois inimigos, na verdade, são amigos separados por um muro, é isso que acontece. Isso é fantástico. Não, mas é uma experiência única. Né? E diz uma coisa... E veja que daí, isso que você experienciou, só complementando, né? É o que esses que vêm para colocar a humanidade em ordem, dia, os mestres, avatares, bodhisattvas, budas, quem seja, é o mesmo amor que ele sente, como se ele conseguisse dar o amplexo, não complexo, assim, dar um abraço, né, em todos os seres que compõem, né, o que a gente chama de humanidade. E tem igual amor por todos. Por isso que a gente conversou um dia que Buda, quando entrava em samadhi, né, na volta ele abraçava pedra, árvore, cachorro, gente, qualquer coisa, porque a todos tratava como irmãos, né? A diferença só é o tempo de existência de cada um. Eu disse isso aqui não importa, que não importa o como, né? Eu já citei isso aqui no programa, como você disse, essa sensação que o Buda sentiu, eu senti através da ingestão de um chá, que eu já falei aqui, né? Mas não importa, não importa que lá fez eu sentir essa questão que eu disse que ainda não estou preparado para isso, né? Que eu saí abraçando, saí amando pedra, árvore, a luz que está aqui em cima, o copo, tudo isso aqui é uma coisa que quase que insuportável, né? Mas é importante comentar que assim, a sensação ela é semelhante, né? Porque não é a mesma, porque você toma um elemento que daí ele potencializador, ele induz temporariamente o rompimento da barreira que separa, né, o raciocínio do astral. Então, você sem barreiras humanas, você passa a ter como se fosse um amor instintivo por tudo, né? E quando você, então, perpassa todos os estados, né? Arandruva, Parempara, Samyama, Dharanjan, Samadhi, que se você contempla o todo, que aí é você... Aí você volta e aí você expressa o amor universal pelas coisas enquanto parte de você mesmo. São etapas de uma mesma coisa, mas serve como experiência para ver o que deve ser, né, o Samadhi, ou o Samadhi. Né? Deve ser. Esse que é o objetivo do processo de iniciação, é você contemplar a realidade, que aí é a expressão do supremo amor universal, que é o amor por tudo e por todos, indistinto. Aliás, nem se chama amor, né? Mas é que daí, como não tem outro nome, a gente chama de... Nós temos, não tem palavra, né? Mas parabéns, então, pela experiência. Bem isso daí. Privilégio, eu acho que é um privilégio. E vale assim mesmo, quando você não for abraçar, você experimenta assim, você está no elevador, está na rua, e está passando uma mãe com uma criança... Está inacessível, né? Não, mas você experimenta assim... Posso fazer a mesma coisa. Não, você não pode, nem toda mãe gosta de dar a criança na rua para a gente abraçar. Não, às vezes assim... Você está falando, está passando longe, aí eu não posso fazer nada. Não, mas tipo, você está na mesma calçada, né?
E aí a mãe está passando com a criança aqui, aí você vai pedir para ela, pô, deixa eu dar um abraço nesse moleque aí, né? Aí fica um negócio estranho. Mas aí você fica atrás e tenta ficar na linha de visão da criança. Se você ficar na linha de visão da criança, né? E aí ela te vê realmente, porque a criança até determinada idade, Sim. ela vê aquilo que os olhos não veem, né? Então, se você ficar na mesma linha de visão nela, aí você pode se deslocando e ela vai te seguindo. Vai te seguindo. Se ela te seguir, você só sorri de volta e tá feito um abraço. Aqui, depois eu acompanhando com aqueles olhinhos, né? Até entrar no ônibus. E isso, assim, parece uma coisa simples, né? Mas isso é magia. Pô, pode ter certeza. Tá, há alguns anos, não sei precisar, né? Porque nós, como a gente faz esse tipo de programa, a gente vive mais ou menos na temporalidade. Eu, antes de vir para cá, eu não lembrava do assunto de hoje. eu estou começando a dar uma de Jorge Antônio Ouro, sabe? Trazer anotado, chegando nas dois aqui. Eu tive que olhar ali qual era o tema de hoje, entendeu? Então tá. Mas tudo bem, mas você me disse certo tempo atrás, nós estávamos conversando sobre assuntos, e naquela ocasião você me falou exatamente sobre o tema de hoje. E eu estranhei, né? Porque você disse que podia tomar uma atitude em função, porque a lei assim exigia. Eu cobrei de você. Eu falei, como, Jorge? Como o báculo, ou como a espada, a lei autoriza o uso da espada, né? Ah, me lembro. Ah, lembrou, né? Sim, mas isso a gente não pode falar. Não, claro que não pode falar, mas o fato que eu te perguntei se a lei, para a gente começar o programa. Perfeitamente, me lembro da tua estranheza. Sim. Não, mas tudo bem. Se eu estranhei é porque eu não... Sim, mas não quer dizer que a estranheza é errada. Estou te dizendo a estranheza porque aparentemente a coisa não está agora. Imagina a cena, então, você vai lá enquanto ela estava viva, ou então vai hoje no Dalai Lama. Seu Dalai, como é que está o senhor? Ele pega e te dá uma paulada na cabeça. Você vai falar, o que é isso? Não, é porque eu vi o que você fez antes de chegar aqui. Então, como é que você pode admitir que o Dalai vai te dar uma cacetada na cabeça? Mas ele está errado, ele não pode. Não, estou chutando. Aí ele está julgando, né? Isso, mas tudo bem. Para chegar onde eu quero chegar. Eu não admito, assim, por exemplo... Não representa mais o governo do mundo, mas ninguém... À primeira vista, a lei não pode ser cruel, digamos assim, né? Como é que é isso, então? Como é que a lei pode usar o báculo e pode usar a espada? E quando ela usa o báculo e a espada? É um conceito humano, né? Sim. Assim como o ódio, como o mal, essas coisas assim, são todos conceitos humanos. Cosmicamente existiu a polarização de mal e bem, mas só que os dois caminhassem mais rápido rumo à neutralidade. Hoje o mal cósmico não existe mais, o não cósmico não existe mais, está tudo em perfeito equilíbrio. A gente vive hoje o perfeito equilíbrio das coisas rumo à neutralidade, né? A humanidade interpretando o mal cósmico, que na verdade é o mal no bem, criou o mal no mal, e essa confusão que a gente vê hoje, todo mundo se divertindo em odiar, ter medo, assim, e levando a vida desse jeito como a gente vê, tá? Então, na origem cósmica das coisas, esses conceitos, eles não existem. Eu falo assim, você pedir para a divindade te perdoar por algum mal que você fez, ela não vai te ouvir, não sabe o que é o perdão que você quer, não entende o mal que você fez, não vê qual é o teu objetivo. Quer dizer assim, é um mudo conversando com um surdo, né? Então não tem, dali não sai nada, só frustração. Então, você falou uma coisa e agora eu quero um esclarecimento, então. Se a lei não sabe disso, como é que o que é estar dentro da lei, então? Então, vamos lá. Vamos começar com báculo e espada. O professor... Se ela não distingue? Sim, o professor Henrique José de Souza, JHS, ele fala assim: não devemos nos preocupar nem com o bem, nem com o mal, mas sim com o dever, pois nele não há nem bem nem mal, apenas verdade, amor, sabedoria e justiça. Tá? Então, o viver a vida é viver a vida em função do dever. Qual o dever primeiro? Primeiro o dever conosco mesmo, é viver nessas grandes batalhas e tal, aquela coisa individual e tal. E no momento que isso aí está mais ou menos equacionado, o dever com o entorno imediato até chegar ao dever com a própria humanidade. Esse que é o objetivo, né? Nesse processo do exercício do dever, aí então se usa, né, as duas tônicas que cada um tem baseado na polaridade, que é então o que se denomina como báculo e como espada. Mas aqui nós estamos humanos, essa filosofia ainda, o ser humano ainda está tentando alcançar,
Entendeu? Então, quer dizer, você não pode usar um exemplo do professor aqui, vamos dizer, Pode, porque não, devo, poder usar, você pode. Não, mas é completamente aplicável a qualquer um de nós, né? Agora, se ninguém entender o que é isso aí, não, mas nós vamos explicar. A gente vai explicar. Então, o assim, dever, que dever? Cadê o dever? Quem é que estabeleceu esse dever? Tipo assim, coisas assim. Por que você se aplica em fazer esse programa aqui toda quinta, o teu programa diário que te extenua, com o horário, não sei o que, essa coisa assim, e tentar atender e agradar gregos e troianos todos os dias? O que é isso? O dia que eu souber, eu paro. Isso é o dever. Eu não sei. Exatamente. Entendeu? Todo dever ele está acompanhado geralmente de uma grande dúvida. Porque se você não tivesse dúvida quanto ao teu dever, né, é porque o passo seguinte você não teria e não existe isso. Sempre o dever, quando cumprido, ele implica em um dever superior. Por quê? Porque a vida ela é feita para que isso se resolva, para evoluir. Né? Então, vamos falar sobre a questão do báculo da espada para a gente chegar e voltar aqui na questão do dever de cada um. Então, a força primordial, essa questão, até essa própria nomenclatura, a tradição, ela começa com a questão da Agartha, ou antes da Agartha, com a organização Atlante, onde eu tenho um equilíbrio. Eu tenho um regente, que é o rei do mundo, o Melquisedeque, ou quem se queira, que nome se queira dar, não é? E aí ele se polariza em dois tronos, em duas partes de apoio, uma masculina e uma feminina, uma solar e uma lunar, né? E aí essa solar se chama a espada, né? E a lunar se chama o báculo. Por quê? Porque a espada é o que fere, né? É o rigor. E a espada e o báculo é o que perdoa, é o amor. Então, o equilíbrio dos dois é que vai fazer com que volte ao estado de andrógeno consciente, onde báculo e espada são só. E aí veja assim, que tem uma coisa muito interessante. Então, você tem um no meio, que é o equilibrante, que seria o monarca universal. E aí você tem duas, isso se aplica a tudo, a maçonaria, a egípcia, né, que você tem em Mênfis, Maizim e Mizraim. Na maçonaria tradicional de hoje você tem as duas colunas, que é JB, Jaquim e Boaz. Você tem na tradição hebraica Melquisedeque e Adonai Tzedek, Cohen Tzedek, e por aí vai, né? Então você tem o monarca, assim, da onde emana a lei, né, como um todo, e ela se polariza para daí então buscar o equilíbrio para chegar na neutralidade. Sim. Sai da neutralidade inconsciente, se polariza para chegar na neutralidade inconsciente. Essa polarização é o que se expressa simbolicamente através do báculo e da espada. Né? Então, o que é o báculo? É você usar sempre a parcimônia, o amor, a paciência para você analisar as coisas. O que é a espada? É você usar sempre o rigor, o julgamento, a ação, a pontualidade para analisar as coisas. Dos dois é que vem o equilíbrio. Por isso o professor fala que a ciência, né, a ciência de JGS e, por decorrência, a ciência do novo ciclo é o equilíbrio, a ciência equilibrada com o amor, ou o amor-sabedoria, onde a gente tem vontade, amor, sabedoria e atividade. Agora, como é que nós vamos... que nem o tema de amanhã, por exemplo, que vai ser sequência disso de hoje, que é interessante, julgamento, né? Exato. Você falou agora mesmo na parte da espada, a espada é o julgamento, né? Mas não é esse julgamento que eu vou tratar amanhã, que é diferente. O meu já é terrestre aqui, vamos falar, ainda do quarto sistema. Não, mas é onde existe, né? Porque então, assim, se você imagina assim, vamos supor assim, então são 7 universos divididos em 7, são 49 universos, né? Aí então a gente está agora vivendo um determinado universo, com um determinado sol. E agora é o momento das coisas, tudo está convergindo aqui, vai chegar mais na frente no quinto universo, pô, o sol vai ser púrpura, é outra realidade. Aí lá não tem o conceito de julgamento porque não tem a polaridade masculino e feminino. Mas isso é outra história, é depois. Agora quem está com a bola da vez, quem está com o báculo da espada na mão, é o ser humano, porque dessa hierarquia aqui dos seres humanos tem que sair uma hierarquia vitoriosa, que são os Pitris Jagat, né, que são os pais universais, os pais do universo, os pais geradores, para fazer o quê? Para daí conduzir a humanidade seguinte. Nós temos que dar certo, não tem? O sucesso nesse momento evolucional é a nossa única alternativa, não tem outra coisa. Então, qualquer coisa que você faça, não, mas eu estou julgando enquanto humano. Não, enquanto humano,
vírgula, quanto humano, vírgula, rumo à formação de uma hierarquia superior. Então, qualquer coisa que você faça tem impacto no futuro, no presente, no passado, esse tipo de coisa. Todos nós temos o báculo e a espada. Sem dúvida. Carregamos isso, temos o que chamam de liberdade de escolha e temos também a principal questão, né? Que é o tal do karma, né? Então a gente vem com karma. Já falamos muito sobre karma, explicamos aqui, karma, dharma. Então, como conciliar isso aí que você está falando? Considerando que você vem com karma. Você tem o báculo e a espada na mão, né? Para trabalhar com isso aqui. Como... Estamos falando primeiro aqui, na nossa vida aqui embaixo, tranquilo, mortais comuns, humanos comuns, para depois a gente poder entender outro nível, né? Sim. Como conciliar isso, como trabalhar isso, como ter esse equilíbrio aqui, como eu e você estamos aqui agora, todo mundo que está aqui dentro, para depois pleitear o equilíbrio, vamos dizer, a outros níveis. Considerando que você está vindo com a questão kármica. É uma pergunta muito boa. Todas as perguntas são boas, né? Mas essa é muito procedente. Agora que daí, assim, quando a balança está em equilíbrio, balança é o monarca universal, né? E as duas colunas. Quando a balança está em equilíbrio, isso é Dharma. Quando a balança se desequilibra ou para o báculo ou para a espada, isso é karma, porque existe o bom karma e o mau karma. De qualquer maneira, é karma. Que surge aqui. Acabei de nascer. Tenho karma, tenho tudo isso aqui. Quando eu nasci, como é que está a minha balança? Aí vai depender, assim, toda criança ela nasce sem alma, ela nasce com tendências positivas e negativas, skandhas e nidanas, né? E com karma resgatar individual, familiar, da nação e da própria humanidade. A balança, em princípio, ela está neutra, porque tudo que nasce em você como tendência... Então já não venho com desnível, né? Se eu tenho alguma dívida ali, já não vem lá embaixo o troço. Aí é que tá. Você pode nascer assim, com uma nidana assim, microscópio, fazer uma analogia, claro, né? Claro, assim que tem que uma ser. colher de nidana e um caminhão inteiro de skandhas, que assim, é altamente positivo e tal. Só que assim, para resolver aquela, você tem que nascer em um ambiente altamente antagônico, sabe? E aí a combinação das skandhas que você tem, assim, do que você tem de potencialidade, né, de positivo, em um embate com um ambiente altamente antagônico que você teve que nascer para fazer com que aquela nidana viesse à tona, né? É que vai fazer com que, se aquilo vai ser só uma tendência negativa que você vai sublimar, ou uma tendência negativa que vai se exteriorizar e vai se transformar em um fato e aí vai gerar karma. Então, sempre o que vai determinar se você vai gerar isso ou aquilo é o exercício da vontade, amor, sabedoria, atividade, que é o conjunto de nidana, skandha e o entorno onde você está. Aí é o faze por ti que eu te ajudarei. O cara tem que se virar. Agora, por exemplo, assim, no caso, você encontrou a criança, ela tem uma opção drástica, porque havia um atalho para ser tomado e aquilo era uma necessidade. Né? Aí então aquilo é uma necessidade que vai acompanhar durante o período, e aí está envolvido ela, o pai, a mãe, a família, uma opção de coisa. E às vezes assim, aquele ser que está ali, e é errado se compadecer, assim, ficar com pena, né? Porque você tem que olhar neutramente, porque pode ser assim, que o karma familiar, né, ele podia ser esse negócio tão complexo que aquilo ali iria se propagar durante gerações sem conta. E aquele ser que está ali tem potencialidade para vir e resolver conscientemente, fazer com que aquela seja a última ocorrência. A gente não sabe. A gente fala assim, karma é uma organização tão intrincada e tão bela em si, que a compreensão do karma nos exime do próprio karma. Então a gente nunca pode dizer exatamente assim, não, é por causa disso, não é por causa daquilo. Que a gente pode analisar com base em um ou outro elemento o que aparentemente está acontecendo ali, para que a gente não incorra num julgamento e fale assim, não, é por isso, não é por aquilo, não, está merecendo. Não, esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Entende? Então sempre a combinação de tendência positiva e negativa em cada um, junto com o ambiente onde eu escolhi nascer, e aí então isso tem a ver com o karma, é que vai determinar para que lado vai pender a balança em mim. Né? Então eu tinha, assim, uma colher de nidana e um caminhão inteiro de skandhas. Mas aí eu dou vazão a essa nidana e eu me transformo num, sabe, leso divindade, evolução, leso humanidade, o que tal, conscientemente. Aí, claro,
sabe? Aí é um Mas no desnível. momento do nascimento, estamos zerados na balança. Quando Estamos você, equilibrados, quando você digamos assim. nasce, toda criança, quando ela nasce, a alma está por ser feita, porque você nasceu com um cérebro novo, né? Um sistema cérebro-espinhal novo, portanto, um ovo áurico novo. Tudo ali está novo, a não ser do corpo causal para cima, isso aí tudo aí vem vindo, né? Mas aí é o que está ligado à mônada, a gente já conversou bastante sobre isso. Agora, nasceu zerado, né? É como se fosse uma alquimia, né? Um processo alquímico. É um cadinho, é um recipiente vazio. Aí você coloca ali Skana, Nidana, né? O ambiente, karma, tudo ali. Mas falta um catalisador. Me explica. Esse catalisador é você que coloca. E pode dar totalmente certo você gerar ouro, ou pode dar totalmente errado, explodir a coisa toda e sabe. Me explica uma coisa. Hoje o Cronos está colaborando, ele está segurando aí. Nossa, você viu tá só bom que pra legal? caramba, Nossa, então. Você acabou de dizer aqui da questão da criança, né? A criança apareceu para a gente falar sobre isso. Que ela escolheu, isso aqui é um resgatar. É o caminho necessário, né? Então, essa aqui não teve opção. Como é que as outras nascem com zerada, como você disse? Estão voltando aqui. Zerou? Todas nascem zeradas. Não, tudo bem, mas nascem zerada, mas sem esse tipo de... É porque é o caminho que era necessário, porque assim, a formação... Você falou que a alma vem, ela é formada logo depois, né? Então, a alma, ela vem, assim, você vem com a alma, você nasce com a alma, mas com a alma ainda por fazer, por isso que você que vai... o desenvolver da sua personalidade que vai constituir a alma. Perfeitamente, isso no dia a dia, com a tua família, tua ambiência e as coisas que você tem como potencial, e isso aí vai te dar aquela tônica para você ser assim, procurar o conhecimento, ou para você ser um desvairado, entende? Você gostar de funk, ou gostar de Beethoven, isso tudo, as diretivas em cada um, em princípio, elas são potenciais iguais, né? Você que vai dar vazão a isso, aquilo, baseado no teu entorno. Por isso que é tão importante essa questão de você fazer a criança até os 7 anos. Nós estamos falando em alma. Sim. Isso, então, a gente é inevitável a gente falar de espírito também, né? Sim. São coisas distintas. Onde entra o espírito nessa questão aqui que nós estamos conversando agora? Né? O espírito o espírito seria, já falamos sobre isso, mas sempre é bom recordar. Então, entrando num assunto novo, onde entraria o espírito? Porque ele seria, vamos dizer, o portador dos resgates, vamos chamar esse troço, vamos chamar assim, vai para ficar inteligente. Tá ligado àquela mão daquele karma a ser resgatado. Isso, exatamente. Exato. Como é que entra, como é que se concilia essas duas coisas aqui? Vamos tentar casar essa coisa aqui. O espírito, ele é o fiel da balança, ele está parado, e a balança, ela, assim, a tônica de toda a balança é o seguinte, ela é imóvel, quem se move são os pratos. Quem move os pratos... prato seria a alma, então? Quem move os pratos da alma é a própria pessoa, através da vontade, amor, sabedoria e atividade. Aí você pode ouvir, né, e contemplar, né, a placidez do fiel e você buscar o fiel, ou você fica naquela esculhambação de sobe e desce. Né? Tá, vamos falar aqui, vamos ver. Então, a atuação, então, aconteceu isso aqui. E como é que o espírito começa a atuar? Ele está em você, está em mim, né? E a gente começa a desenvolver a alma. Ele fica lá com a mãozinha no queixo, assim, olhando a alma trabalhar. Como é que é esse negócio aí? Não, acho que como é que ele é? Eu quero saber agora. Como é que ele não está lá? Se é dele a questão, e depois tem a alma que ele tem que ficar vigilando. Como é que você deu o nome aqui agora há pouco? A alma é o quê? Tudo bem. Sei lá. Não vem ao caso. Que está trabalhando ali. Como é que é isso? Como é que eles interagem, os dois, espírito e alma? A relação é assim, ó. Vou fazer uma analogia bem simples. Faz. Você pode controlar o teu sonho ou não, não é? E, quer dizer, algumas pessoas controlam, né? Diz, sim, né? Tá. E não tem nada a ver com viagem astral. São sonhos daí, não é viagem astral, é viagem mental. É você, conscientemente, durante o sonho, você aí continuar a tua existência, né? E aí, no dia seguinte, você, dependendo de a que ponto esteja a nossa evolução, você pode lembrar completamente ou ter pequenos vislumbres do que tenha sido a atividade durante a noite, ao qual a gente chama sonho, né? E dá as interpretações mais escritas. Por quê? Porque eu não conheço o mundo dos sonhos, entende? Inverte isso. Aí está respondido a tua pergunta. A relação do espírito com a alma
se não há consciência, há uma barreira isolante pela falta de comunicação entre o que é abstrato com o que é concreto com o que é emoção. Tá. Entende? E aí o espírito em você, ele tem pequenos vislumbres da confusão que você faz no dia a dia. Poderíamos dizer, então, que essa busca do ser humano, né, que ele fala, a busca do eu superior tal, seria a integração da alma dele com o espírito, vamos dizer? Pronto. É isso? Perfeitamente. Tá. É exatamente isso. É fazer chegar a um ponto em que a integração entre Atman, Bud, Manas, que é a mente abstrata, mente concreta, astral, vital, seja de tal maneira coesa que daí, aí você seja um. Por isso as pessoas falam assim, ser um com o todo, não sei o que e tal. Grande coisa, é ser um com você mesmo. Nesse momento, aí a tua alma, ela está de tal forma, né? Aprimorado do ponto de vista atômico evolucional, que daí ela tem o conceito que até então é desconhecido, que sabe o que é? É a eternidade, a longevidade. Essa alma, ela já não é mais perecível, e até então ela é. Porque então chega um ponto, então, segundo você está falando, que fica praticamente inseparável a alma do espírito. Perfeitamente, por isso que a alma passa a ser daí única, indivisível, e ela passa a ser permanente, né? E aí toda vez que você fala, que você se manifesta, que você age, que você olha, que você respira, daí já não é mais o Eustáquio, né, se manifestando, agindo, falando, não. É você, que eu não sei quem que você é, conscientemente, sabe, transformando o mundo por onde você anda. Aí você é um Crestos, né? um Cristo, um ungido, um duíja, um adepto, um iniciado. Aí você é o que você quer. Por quê? Porque o conhecimento todo que você tem no búdico, né, está entrelaçado irreversivelmente com a tua alma, com a tua existência individual via corpo causal que está pronto, né? E você é senhor de todos os planos existenciais. Você está vendo o sol branco que está aqui e está contemplando ao mesmo tempo o sol púrpura do quinto universo. Não há mais nada a fazer. Nesse momento, aí já não existe mais a balança. Já nem tem mais báculo e espada, porque báculo e espada se uniram novamente no que seria o princípio da onde as duas coisas se polarizaram. Sim, nós estamos falando agora a nível... Então, vocês viram às vezes que eu faço perguntas para o Jorge assim que parecem absurdas, mas nós chegamos aqui Não, imagina. E veja que o que a gente está conversando, assim, o que a gente está conversando, não é aquela coisa assim, nossa, isso vai acontecer daqui a 1 bilhão de anos. Que nada. Eu vivo todos os dias, é para isso. Você acontece a partir do momento que você tem entendimento, compreensão daquilo. Lógico. Então isso não tem tempo. Nós trabalhamos para isso, é para hoje, para agora. Não é coisa, mas isso aí é para quando acabar a novela, depois que o Félix morrer, sei lá. Entende? Não é. Você assiste novela? Não. Como é que você sabe dessas coisas? Não, às vezes eu dou um plantão na sala. Isso, a gente é obrigado a ouvir, né? Tem razão, Sim, faz parte, né? Até porque, às vezes, assim, quando alguma coisa, quando a pérola cai no banhado, você tem que ir no banhado para buscar. Para buscar, tem razão. Entende? Às vezes é necessário. Para você compreender a chuva, você tem que meter embaixo do trovão, né? Não tem jeito. Tá, vamos voltar no tempo agora um pouquinho? Sim, aí você veja que essa organização daí do JB, e tem assim, toda essa mística com relação ao Jaquim, Boaz e tal, essa coisa maçã. Não, isso é só organização. Mas é importante você falar isso aqui. Sim. São colunas. Todo mundo pensa que coluna é coluna, então tem que ter o sentido da coisa para as pessoas tomarem... São colunas no sentido de apoio, né, da divindade para ela agir no plano humano. É isso que é o JB. É o Agnisvati Barishad, é o Sol e Lua, é o Ouro e Prata, é o Branco e Vermelho. Então, assim, é como age as coisas no plano humano, e aí nisso você vai ter que exercer a força, e aí vem aquela questão do dever. O dever é se preocupar com o trabalho, com o neutro. Porque acontece assim, às vezes, aí o cara é zen, estuda pra caramba, não sei o que e tal, a cabeça dele assim, parece uma biblioteca assim, arrastada por correntes, tudo, mas o cara odeia de morte um político, o cara odeia de morte o vizinho, o cara odeia de morte um parente, não sei o que e tal. Não tem como. Ou você está no caminho, ou você não está no caminho. Isso não pode, não tem essa dicotomia. Entende? Porque você é o dono dos dois pratos. Se você odeia pra caramba alguém, né, que assim, aqui não adianta você pensar que daí tem um grande amor fraterno, não sei o que, vai compreender, porque daí isso atrapalha isso, porque a compreensão, ela vem do equilíbrio.
Então, muitas vezes acontece assim, a pessoa está numa escola, né? Então, eu leio, eu pratico, a gente conhece muitas pessoas assim, né? Eu leio, eu pratico, não sei o que e tal, eu vou, faço minhas yogas, tudo assim, agora eu odeio visceralmente, não sei o que e tal, aquele negócio político, partido. Por isso que eu falei de início. O melhor a fazer é não se preocupar nem com o bem, nem com o mal, né? Mas com o dever, porque no dever não tem nem bem nem mal, mas verdade, amor, sabedoria e justiça, né? No momento que você assim, quer fazer muito bem, está sendo parcial, ou muito mal, está sendo parcial, né? Aí, nesse meio termo, né, você está fugindo do teu dever. O teu dever é a neutralidade. Enquanto isso não acontecer, é só um jogo, mais nada. E aí fica aquela alternância de Scanner e Dana, aquela confusão, né, que as duas colunas agindo em você, caoticamente, né? Porque assim, quando a gente fala assim, as duas colunas da Agartha, então assim, são 7 cidades na Agartha. Cada uma das cidades tem lá um nome tal, que não é o caso, né? E tem lá um rei também em cada uma das cidades, que é o que existia na época da Atlântida. E cada um deles tem uma coluna, né, um Agnisvata e um Barishadya, que tem nome também, masculino e feminino, e se projeta. A mesma coisa que acontece com um soberano agartino, um rei de Edom, né, acontece com o ser humano. A mesma coisa. O mesmo poder de realizar, o mesmo poder de destruir, a mesma ação, só que daí esse poder de destruir, de realizar, e esse poder de decidir qual é a ação, né, ele está sempre permeado, né, e subordinado à balança em si. E o que tem daí de diferente do ser humano, né, que ele dá o poder de decidir qual é o braço da balança, vai pender para cá ou para lá, e como é que ele vai agir no mundo que a gente vive hoje? É o que chama de vontade. A vontade é que determina para onde o fiel da balança vai pender, porque através da vontade é que eu deixo acontecer ou eu dou vazão para as danos e escândalos, tendências positivas e negativas. Aí a tendência negativa, ela existe de berço, não é? E aí tem aquele embate com aquele dragão infernal que em você existe, né? Tem o dom da fúria, ou o que seja, né? E aí você pode ou exteriorizar, né, e resolver depois de ter exteriorizado, através da compreensão, para que pelo menos não deixe que se exteriorize de novo, né? Ou então, na hora que tem um impulso para acontecer, você resolver no impulso, porque o impulso e o fazer, do ponto de vista invisível, é a mesma coisa, né? Só que daí não tem o ato físico. Quando vai acontecer, então você sublima e resolve aquilo. E sublimar é elevar assim, atomicamente a um determinado nível que aquilo se encontra com a sua contraparte, né? Então você vai e resolve, aí você transformou a nidana, a tendência negativa, em positiva. E aí você equilibra as coisas, né? Perfeito. Agora, numa questão, vamos dizer, mais... Vamos descer um pouquinho, essa questão humana. Quanto mais a gente desce, mais para Agartha a gente vai. Legal, beleza. Cavar cada vez mais fundo para salvar cada vez o cavar rei mais fundo para servir ao rei do mundo. Isso, então. Eu sou um dirigente, estou na época medieval, sou um rei lá que eu tenho a minha fortaleza. Tem um feudo. Isso, e um feudo castelo. E tudo, e eu vou defender a minha coisa, então eu uso a minha espada, né? Dizimo o inimigo, né? Porque ele está querendo atrapalhar a evolução, toda essa coisa. É isso que eu quero entender. Sim. Que poder tenho eu? Como é que eu posso, vamos dizer, fazer uso da espada e fazer com que isso seja um ato legal? Pois aí vem a questão que a gente conversou antes. Para eu entender o mais acima, eu tenho que entender isso. Sim. Aí vem a questão que a gente conversou antes, que é a questão do karma. Então, você não foi conquistar, você não matou para conquistar. Sim. Por exemplo, né? Não usou a terminologia. Você não usou a espada para conquistar, exato, mas você usou a espada para se defender. Isso. E no se defender, você teve que ceifar a vida de alguém. Isso. Por exemplo, né? É certo ou é errado? Não That's sei. The question. Não sei. Sim. Sabe por quê? Porque pode ser que daí tivesse havido um vínculo antes que se resgatou no evento. Ou não havia vínculo antes e se criou a partir de agora. Porque o dono do feudo, o dono do castelo, poderia ter resolvido baseado no equilíbrio, baseado na diplomacia, na conversa, poderia ter se protegido. Então, a gente nunca consegue saber exatamente quais os elementos envolvidos. Agora, em princípio, toda a vida ela tem que ser preservada, é sagrada. Aí entra a questão da lei dos homens, né? Que eu, por exemplo, dizimar um semelhante meu é crime, perante esse, perante aquele, eu não tenho condição, não posso fazer isso aqui. E aí eu tenho que entender
A partir do dever que você disse, o dever já me permite isso. Então fica esse assim, questionamento aí do que é. Você tem o dever de proteger a tua nação, você tem o dever de proteger a tua família, você tem o dever de se proteger. Né? Aí se alguém vem para invadir tua nação, para invadir tua família, para invadir você, né? Então você tem que... Isso faz parte do teu dever, porque a preservação, nesse caso, ela é um direito que te assiste. A forma como isso vai ser feito é que daí cada um sabe. As decorrências disso é que a gente não sabe, porque pode ser que a ação que resultou disso, ela seja já um equilíbrio, alguma coisa já existente. Né? Vamos usar a formiga. Estou andando, né? Aí pisei na formiga. Falou, né? Puxa vida, sacrifiquei a formiga. Eu paro assim, aquela lástima, já está errado. Por quê? Não tem lástima, eu tenho que compreender. Aí, o que aconteceu? Acabei com a formiga e na próxima aquela formiga vai nascer como um formigão e vai me morder? Ou ela já tinha sido um formigão e tinha me mordido e agora foi só um equilíbrio? A gente não sabe. Não sabe. Entende? Aí a gente... É por isso que tem que ter muita parcimônia no agir para tentar analisar as coisas que acontecem e saber, porque mesmo a espada, ela tem 2 gumes. Sim, senhor, 2 gumes, bem lembrado. Mesmo a espada tem 2 gumes. Mesmo quando ela tem fio dos 2 lados, ela tem um lado que é neutro, que você pode ensinar só batendo sem cortar. Sim. Entende? E aí hoje se pode usar a espada, que é a espada da argumentação, do verbo, da sabedoria, que é muito mais dolorida que a espada de aço. Sabe que na alquimia, como é que é? Na alquimia, o báculo ele coagula e a espada solve. Então o solve coagula, quer dizer, o traz e dispersa, é feito com o báculo e espada. Então você que tem que saber quando usar o amor para unir e quando tem que usar o rigor para dispersar. Ou, por exemplo, assim... E ao longo da história nós tivemos muitos rigores e amores, né? Atos. Cada um de nós? Puxa. E a própria história mostra muitas... Não, às vezes a gente vê um ato histórico, um fato histórico. Na verdade, sim, a maior parte dos fatos históricos são ocultos da humanidade. Então, o que se pensa que hoje é história é só uma peça montada para justificar as religiões. Isso. Então, é uma bobagem, uma mentira, assim, uma coisa infantil, né? O que a gente pensa que é história sem pensar que a história começa há 3.000 anos, 5.000 anos, e tudo que vem dali para trás é feito por extraterrestre. É uma bobagem, assim. Não sei como é que as pessoas engolem isso, né? Mas tudo bem, cada um sabe o estômago que tem. Então, há fatos, né, na história humana que a gente vai analisar assim, sem perceber os elementos, e falar assim, puxa, como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que alguém fez um negócio desse? Daí você vai ver o que antecedeu, aquele que estava fazendo aquilo estava entrando como um resgatador kármico, às vezes, de todo um conglomerado de seres. Como você definiria, você já falou aqui, mas hoje é báculo e espada, né? E para a gente, sem entrar no julgamento, né? Sim, não nos cabe. A queda da Atlântida, como você coloca nessa questão? Muito bem. Apareceu tudo Sim. A Atlântida era assim, ó. Então, geralmente, uma raça-mãe, a sub-raça se desenvolve em sequência, né? Como é o que está acontecendo agora na quinta, né? Porque aí é um aprestamento misturando o sexto e sétimo com o quinto, tal, que cabe ao Brasil. Mas aí na Atlântida, como era um momento de recuperação evolucional, porque o sistema que a gente está vendo agora, ele já estava atrasado por conta da cadeia lunar. Houve uma insurgência, né? Não, já vamos chegar lá. Então, já estava atrasado por conta da queda da cadeia lunar e o desenvolvimento humano que devia ter começado na primeira raça, começou na terceira. Então, virou uma esculhambação generalizada, com um potencial muito grande para um corpo ainda não preparado, e veio e tal. Aí, quarta raça, então, os reis de Edônia, os reis divinos, né, a divindade polarizada em Sete, ela vem e começa a agir simultaneamente. Então, na Atlântida, todas as sub-raças aconteceram ao mesmo tempo. Cada sub-raça Atlante é ligada a uma cidade-estado. Romural, Tolteca, Travatli, Turânios, Semitas, Acádios Migradores e Mongóis. São as 7 sub-raças Atlantes, né? Todos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, na quarta sub-raça Atlante, nos Turânios, aí ao transbordo ainda de algumas mônadas da cadeia lunar para cá. Então, tudo que havia de esquisito, né, ainda não equacionado, ele vem e se projeta nas várias cidades, sabe? E aí, nesse momento, não existia ainda o sim e o não, quer dizer, o não cósmico ainda não estava equacionado.
E aí isso que se conceitou como a qual se manifesta esse antropomorfismo, né? E aí há um levante, né, entre os reis atlantes para atacar a coisa começa a ficar em desnível com relação ao que seria a oitava cidade, onde a divindade máxima tá vivendo, né? Aí dois seres, três seres, né? Vem e se manifesta esse antropomorfismo para tentar colocar a coisa em ordem. Muisca, Muízes e Muká, né? É o aspecto masculino, feminino e o equilibrante que é o Muká, né? O sacerdote. Aí quando esse antropomorfismo, aí há uma guerra generalizada do que se constituiu com o bem contra o mal, que é narrado no Mahabharata, né? Atlântida era o equilíbrio puro. Olha só, por isso que eu estou... Mas era o equilíbrio inconsciente ainda, Grego, porque quem tinha consciência eram as hierarquias que geriam os destinos do povo Atlante, que era muito poderoso, e assim, a gente fala na Atlântida, a Atlântida teve seu apogeu enquanto civilização por 200 mil anos. Então era equilíbrio, e do equilíbrio partiu para o desequilíbrio. Mas é o equilíbrio, não, era o equilíbrio inconsciente ainda, porque cada indivíduo não tinha a consciência da Atlântida que hoje se tem, independente de qual seja o indivíduo hoje, sabe? E aí, por conta desse indivíduo, esse equilíbrio inconsciente, aí houve esse embate, né? Sim. E por conta disso, por conta de ter havido o sacrifício da divindade, assim como houve antes, houve depois, claro, né? Aí então, para se preservar o estado evolucional que estava, o quarto sistema de evolução naquele momento, né? Que assim, as mônadas evoluídas, os seres evoluídos que existiam na Atlântida, isso aconteceu por milhões de anos, né? Então aí introspectado e é criado o que se conhece hoje como Agartha, né? E o resto karma neles, né? Aí, então, o que aconteceu podemos citar como um ato de dever ou não? Um ato de equilíbrio, e aí, nesse caso... Porque olha o que aconteceu, hein? A ponto de afundar um continente inteiro, rapaz. Um troço muito sério. E foram 4 afundamentos. Esse aí, até o último Poseidon. A gente fala muito do último, né? Ele é narrado no... Um caso seríssimo aí. Ele é narrado no... Como é que é? No Popol Vuh, né? No mês 4 do não sei o quê... uma estrela, pedaço de estrela. Tem uma narrativa assim, sim, alguém está olhando aquele negócio acontecendo e vem aquele troço. E aí, naquela noite, então, fumo e fumaça levaram-se aos céus, e não sei o quê, e o céu se abriu tal. Morreram 64.354 milhões, que assim, sabia o número exato de criaturas que afundaram naquele. E aí vem a realidade do dilúvio universal. E é uma coisa assim, muito interessante, que eu penso assim, caiu um pedaço de coisa no oceano e afundou o continente, né? Afundou o continente e deu uma marola aqui. Nossa Senhora! Não, a Terra se desviou em 23 graus, né? Meio, e aí, esse desviar não é assim, não, fez... Foi e voltou. Sobe, coagula, chacoalha, e o mar varreu os continentes por cima, por baixo, o negócio é confusão, e aí mudou a conformação orográfica, mudou a conformação dos continentes. Então, uma coisa, um equilíbrio, né, buscado na marra, né, pelos elementos, né, para uma coisa que até então não tinha acontecido naquela proporção. Então, por que eu fui buscar esse fato? Porque todo esse fato reverbera no nosso dia de hoje. Mas ainda hoje é assim. Por isso que eu te pergunto, isso aí foi uma coisa do dever? O que aconteceu, essa insurgência? Não, isso assim, ó, cada um dos seres nesse momento, e inclusive as hierarquias de muitos de nós devíamos estar lá, todos nós. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Por isso que eu Então, assim, se a gente fosse ver o que cada um fez assim, nas ciências anteriores, olha assim, tem coisa muito legal, mas tem cada casca grossa assim e todos nós, né? É necessário, né? É necessário. Então, o que aconteceu na Atlântida é que daí as hierarquias que caíram, né? Não foi só a hierarquia Jiva, informação que no momento nem dá para chamar de hierarquia Jiva, mas também as hierarquias que dirigiam os seres
que é diferente de uma encrenca humana. Sim, sim. Por isso que a coisa tomou tal proporção. E a Atlântida, então, ela fundou, foram 4 eventos, né, ao longo de 2 milhões e pouco de anos, né, onde se acabou com tudo que acontecia. Tem outro resquício hoje, que daí os caras vão descobrem e falam que é feito por extraterrestre, um castelo, uma pirâmide aqui, uma pirâmide lá, tudo igual, não sei o quê, um resquício aqui, um desenho ali, essas coisas assim, é tudo... O que acontece? O que aconteceu, então? Cada um usou, né, de seu livre-arbítrio, de sua vontade, para desequilibrar, né, entre báculo e espada, e a coisa ficou tão confusa, e o conjunto das coisas gerou tal desnível, né, que aí quando acontece tais desníveis, né, aí só quem equilibra fisicamente são os elementos, terra, água ou fogo tem que Então, equilibrar. isso aconteceu, nós passamos todo esse tempo, fomos nós mesmos que estávamos lá, não sei o quê. Como é que está isso hoje? Está resolvido ou não está? Está resolvido. A Atlântida, é isso, aí eu queria chegar. Aí eu queria chegar. A Atlântida foi dada por redimida. Então, beleza. Então está. Então, tá. Porque sim. senão, assim, hoje você tem... mas foi dada por redimido. Né? Muito bom. Tem partes assim, de países hoje que ainda são parte da Atlântida, tirando o Brasil, né? Porque isso aqui então está fora d'água já desde sempre, essa região que a gente escolheu nascer. Mas há outras partes do mundo que ainda são Atlantes, né? 100%. Porque era um continente só praticamente, a Atlântida, né? Sim, era... Tudo, até começar a ter... E era um negócio assim muito interessante, sabe? Assim, a harmonia, porque cada povo tinha uma tônica, cada povo tinha uma cor, sabe? Mas havia uma coexistência, havia Tem algum livro, a gente sempre faz uma referência aqui, tem algum livro que retrata bem a sociedade atlântica ou não? Não, nem desses livros. Não, o Platão, qual é que é o mais próximo na aqui, República, ele descreve mais ou menos como é que é a organização da Atlântida, né? Na República? Até porque daí Platão, todos os filósofos gregos que a gente considera como sábios, né? Porque a Grécia, assim, ela não é assim, não teve um filho por incubação que gerou a cidade ocidental, né? A Grécia, ela é filha do Egito, né? Então todo o conhecimento grego, todos eles, né, de Tales, de Mileto até Pitágoras, todos eles, Platão, todos eles estudaram embaixo ali, tem lugar para estudar ali no Egito, né? Sim. Não é à toa que foi o berço da civilização ocidental. Sim, Índia e Egito é pai e mãe da civilização, né? Inclusive hoje, então, outro dia, a gente passou por uma fase em que há a transposição do conhecimento da Índia para o Ocidente, através da HPB, né? E agora é chegada a hora da transposição do conhecimento oculto do Egito para o Ocidente, né? Tendo por foco o Brasil. Mas um conhecimento completamente desconhecido do próprio Egito, dos egiptólogos, os caras não concebem o que é, e isso surge agora nesse novo estado de coisas que tem por âmago, tem por foco o Brasil. Então, esse processo, né, Tá na hora? Tá. Não. Tá? Então tá. Não, pode falar tem um minuto para falar. Um minuto é uma eternidade. Um minuto são 60 pedaços. Então, essa transposição de conhecimento para agora, ele faz com que se busque um equilíbrio que até então, né, havia sido perdido, para que daí, havendo então equilíbrio entre o pai e a mãe, no filho, que ele passa a ser o Brasil, aí se resgata os próximos continentes, daí vai ser a Lemúria redimida, que é o próximo, e depois é a Atlântida redimida para a gente chegar no 7º continente e acabou a farra aqui nesse planeta daí. Maravilha, em cima da hora. Eu acho que nós atingimos aquilo que a gente queria chegar, que era exatamente ficar essa consciência, né, do báculo e da espada. Por isso que eu fui lá buscar a história lá atrás, porque eu sei que tem que ter o entendimento de lá de trás para você ter um entendimento hoje. Perfeitamente. Né? E até porque o que acontece cosmicamente, né, é o que acontece no mundo e é o que acontece internamente em cada um de nós, onde o báculo e a espada se dão embate. Tudo de nós também junto naquele tempo. Se dão embate todos os dias, em cada nós, em cada decisão, em cada pensamento, em cada emoção, é o báculo e a espada ali tentando chegar no equilíbrio para que o monarca universal, o pai e mãe, cada um de nós se exteriorize. Então fica, assim, só vou falar novamente, então assim, que a melhor maneira de viver é não se preocupar nem com o bem nem com o mal, né? Mas sim com o dever. Porque nele não há bem nem mal, somente verdade, amor, sabedoria e justiça.
né? JHS. O que acontece? O que é o dever? É você buscar neutralidade. O que é neutralidade? É você dar embate àquilo que em você é desequilíbrio. Uma vez que você esteja em desequilíbrio, quer dizer assim, você não tem mais nem báculo nem espada. Quando você age pelo báculo, né, você tem amor e rigor. Quando você age pela espada, você tem rigor e amor. Em você, a divindade se manifesta conscientemente e aí você transforma o teu mundo e o mundo de todos, que é o nosso dever, nosso papel. Perfeito. Tá? Assim sendo, um fraterno abraço. e um feliz sempre. Fique em paz, tenha uma boa vida.